Olá, 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 queridos estudantes da educação de jovens e adultos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática e estamos aqui para a correção das atividades de fixação. Essa é a atividade de fixação 1 do terceiro semestre, módulo 2 e unidade 1. Vamos lá? Bem, olha só. Roberto terá que encontrar a representação da área total e do volume de um prisma hexagonal regular, cujas medidas estão indicadas na figura a seguir. As representações das medidas da área total e do volume que Roberto deverá encontrar, respectivamente, são. Aqui, a gente vai estar buscando as expressões que vão nos dar a área total e o volume desse prisma que tem uma base hexagonal regular. Para isso, a gente vai precisar resgatar na nossa memória quais são as fórmulas para o cálculo da área, tanto de um hexágono quanto de um retângulo. Vamos lá? Olha só. Quando estamos falando do cálculo da área total, se olharmos para a nossa figura, a gente vai perceber que teremos duas bases, teremos duas bases, né? Base inferior e a base superior, e teremos 6 faces laterais. As bases têm o formato de um hexágono e as faces laterais terão o formato de um retângulo. Então, a área total, ela vai ser definida por 6 vezes a área lateral dos retângulos, mais 2 vezes a área da base, certo? O volume vai ser determinado por área da base vezes a altura. Bem, temos que a nossa área da base vai ser um hexágono regular, vezes a altura será o volume. Porque esse cálculo é o específico para o volume, pois trata-se de um prisma, né? Quando falamos de prismas em geral, calculamos o volume por meio do produto entre a área da base vezes a altura. Agora, vamos abrir um pouco essas expressões e determinar cada uma das coisas, começando pela área total. Nossa área total, como eu disse para vocês, vai ser 6 vezes a área lateral, mais 2 vezes a área da base, certo? Nossa área total, então, vai ser 6 vezes A vezes H. Olhando para a nossa figura, percebemos que A é a medida do lado do hexágono e H a altura do hexágono, do prisma, né? Então, esse A aqui vai ser o tamanho do comprimento do retângulo e a largura será o H. Mais 2 vezes a área da base. A área da base para a gente vai ser a área do hexágono regular, que é 6 vezes A ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Bem, seguindo aqui, o que a gente tem? A gente pode simplificar um pouco as nossas contas, né? Por exemplo, simplificando esse 2 com esse 4. Eu posso simplificar aqui. Então, eu vou ficar com 6 vezes A vezes H, mais 6 vezes A ao quadrado, raiz de 3, sobre 2. Posso, então, colocar, talvez, o 6A em evidência, né? Colocando o 6A em evidência, eu vou ter o quê? Eu vou ter 6A que multiplica H mais A raiz de 3 sobre 2. E essa vai ser o cálculo aí da nossa área total. E qual vai ser o nosso volume? O nosso volume, ele vai ser a área da base vezes a altura, não é isso? Nossa área da base é 6A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura. Eu posso simplificar esse 6 e esse 4 dividindo por 2, né? E mantendo a igualdade. Então, o nosso volume vai ser igual aí a 3A ao quadrado, raiz de 3 vezes H, sobre 2.
E qual alternativa que nos dá essas opções de resposta? Essa vai ser nossa área lateral total e esse... Opa, marquei errado. E esse vai ser o nosso volume. É a alternativa A. A área total, 3A vezes A raiz de 3 sobre 2 mais 2H. E o volume, 3A ao quadrado raiz de 3 sobre 2, tá? Aqui a gente tem o 6 e o 3, o 6 e o 4, porque o 6 e o 2, porque eu não fiz uma simplificação, né? A gente não simplificou, tá? Esse 2H aqui que aparece é como se eu tivesse jogado esse 2 para cá. E aí ficou assim. Mas está correto, letra A. Vamos para a questão 2? Questão 2 diz o seguinte: a figura a seguir apresenta um cone circular e seus elementos. Com base na representação desse cone, encontre as relações, fórmulas que nos possibilita calcular as áreas da base, área lateral e área total e o volume, respectivamente, desses sólidos. Então, a gente quer área da base, área lateral, área total e volume. Vamos lá? Primeiro, vamos ver a área da base. Nossa figura aí é um cone, não é isso? Um cone. Então, nossa área da base vai ser π vezes r ao quadrado. Nossa área lateral vai ser o quê? Vai ser a geratriz vezes π vezes r. Nossa área total vai ser πr ao quadrado mais geratriz π vezes r. E aqui a gente pode brincar um pouquinho para colocar em evidência. Opa! π vezes r. Então, nossa área total fica sendo πr que multiplica r mais g. E o nosso volume vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser πr ao quadrado vezes h sobre 2. Então, aqui a gente tem a área da base, aqui a gente tem a área lateral, aqui a gente tem a área total e aqui a gente tem o volume. Área da base, πr ao quadrado, área lateral, gπr, área total, πr, que multiplica r mais g, e o volume, πr ao quadrado vezes h sobre 2. Se olharmos com atenção, vamos perceber que a alternativa, a opção A aqui, é a opção correta, tá certo? Vamos para a questão 3? Olha só, a questão 3 diz o seguinte: observe a figura a seguir e indique as fórmulas usadas para determinar a área da superfície e o volume, respectivamente, dessa esfera, né? Então, a gente está falando de uma esfera de raio R e a gente vai querer determinar aí a área da superfície e o volume, né? A área da superfície vai ser o quê? 4πr ao quadrado. E quem vai ser o volume? O volume vai ser 4/3 de πr ao cubo. Essas são as duas fórmulas aí para a superfície e para o volume. E se a gente olhar com atenção, vai ser a alternativa D. Tá certo? A alternativa D aí é a opção correta. Questão 4. A questão 4 diz o seguinte: uma fábrica produz velas decorativas em formato cilindro com as dimensões indicadas na figura a seguir. A gente vai ter aí um diâmetro de 12 centímetros e uma altura de 25 centímetros. As velas são fabricadas com parafina branca e depois pintadas com tinta spray. Sabe-se que uma lata de spray cobre a pintura aí de uma área de 20.000 unidades. Eu acredito, pessoal, que aqui seja 20.000 centímetros, tá? Que é a unidade centímetros quadrados, que é a unidade de área que a gente está trabalhando, né? Qual a menor quantidade de latas de spray necessárias para pintar uma produção de 100 unidades dessa vela? Utilize π igual a 3,14. Então, a primeira coisa que a gente precisa determinar é qual é a área total da figura. A área total da figura é um cilindro, né? Então, a área total vai ser 2 vezes as áreas da base mais a área lateral, não é isso?
Eu tenho a base superior e a base inferior. Então, vai ser 2πr ao quadrado mais 2πr vezes h. Colocando em evidência, a gente tem que a área total vai ser 2πr, que multiplica r mais h de forma bem tranquila aqui. Se olharmos para as informações que a gente tem, o nosso R vai ser 6, não é isso? Metade aqui do diâmetro. O nosso h vai ser 25. Temos que o π é igual a 3,14. Substituindo tudo, então, nossa área total aqui vai ser 2 vezes 3,14 vezes 6, que multiplica 6 mais 25. Então, nossa área total vai ser 37,68, realizando a multiplicação aqui, que multiplica 6 mais 25, que é 31, e a gente vai ter que a área total vai ser 1.168,06. Pessoal, essa é a medida da área total de uma única vela, correto? Serão produzidas 100 dessas velas, não é isso? Então, agora, a gente vai multiplicar esse valor por 100 para determinar qual será a área total dessa produção. Então, a área total da produção vai ser, se uma lata possui 1.168 centímetros quadrados de área, 100 latas vão ter aí 116.800 centímetros quadrados. Foi dito para a gente que uma lata de spray consegue pintar aí 20.000 centímetros quadrados de área. Então, quando eu fizer 116.800 dividido por 20.000, eu vou determinar quantas latas são necessárias para pintar isso aí. E aqui a gente vai chegar em 5,84, ou seja, são necessárias 5,84 latas. Então, qual a quantidade mínima aí de latas que vão ser necessárias para realizar essa pintura, né? A menor quantidade possível vai ser a letra E, 6 latas, né? Não tem como eu pegar 5, se eu pegar só 5 latas, vai ser um número menor, então eu preciso de mais, serão 6 latas. Vamos para a próxima questão, que é a questão 5, última questão das nossas atividades. Olha só, na figura a seguir estão indicadas as dimensões de um bloco de concreto vazado. A medida do volume do concreto utilizado na fabricação desse bloco é igual a... Escolha uma opção. Como que a gente vai determinar qual o volume de concreto usado nesse bloco, né? Primeiro, a gente vai determinar a área total do bloco, como se ele fosse um bloco preenchido, e depois a gente vai retirar o volume dos pedaços vazados, tá bom? Então, o volume total vai ficar como? O volume total vai ser o volume do bloco menos o volume vazado. Então, o volume do bloco vai ser 40 vezes 15 vezes 20, não é isso? Olha só, 40 vezes 15 vezes 20. O volume do bloco vai ser 12.000 e o volume vazado, ele vai ser 10 vezes 14 vezes 20, porque a altura é a mesma. Então, 10 vezes 14 vezes 20, o volume vazado é 2.800. Olhando com atenção, eu tenho 2 segmentos vazados, não é? Então, eu vou precisar dobrar a quantidade aí do volume vazado. Então, o volume de concreto vai ser o volume total, 12.000, menos 2 vezes 2.800. Então, o volume de concreto vai ser 12.000 menos 5.600. O volume de concreto vai ser 6.400. É centímetros que a gente está trabalhando? Isso, centímetros cúbicos. 6.400 centímetros cúbicos é a letra E, tá certo? Pessoal, com isso, a gente finaliza as nossas atividades. Eu agradeço a presença de vocês, espero que tenha esclarecido qualquer dúvida que vocês possuam e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau.